Venham como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reuni uns feixes e bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Este é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 15, Advento do Espírito de Verdade. Olá, meu nome é Ana Karenina. Olá, meu nome é Jonas e sejam muito bem-vindos ao Pode Evoluir. Hoje nós traremos como convidado nosso querido amigo Igor Mateus, que é palestrante e trabalhador do Movimento Espírita do RN. E hoje o tema das nossas reflexões vão ser a importância dos estudos espíritas. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Igor, ao nosso Pode Evoluir. Muito obrigado, meus amigos. Que alegria estarmos juntos, que seja um papo super agradável e esclarecedor. Muito bem. Então, Igor, como você já deve saber, né, nós fazemos aqui algumas perguntas para você nos esclarecer sobre a temática. E a primeira dela é uma pergunta simples, mas muito importante, que é: qual a missão do Espiritismo? Muito bem. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase, né, que a gente vai encontrar lá no capítulo 17, que para mim é emblemática para responder essa pergunta. Ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em vencer as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, o grande objetivo do Espiritismo é essa transformação moral do ser. Depois, em algum momento na Revista Espírita, Kardec vai reforçar isso. O objetivo do Espiritismo é o melhoramento daqueles que o compreendem. Então, quando a gente mergulha na proposta espírita, quando a gente mergulha de cabeça no Espiritismo, a gente mergulha naturalmente nesta proposta de mudança. A tão falada reforma íntima, que a gente discute bastante. Então eu penso, Karenina e Jonas, que tudo se trata de uma proposta de melhoria. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que vem para nos chamar para um upgrade, para a gente se transformar em pessoas melhores a cada dia. Maravilha, né? Eu acho que quando a gente entende um pouco mais sobre qual é a missão do Espiritismo, a gente acaba trazendo o Evangelho mais para as nossas vidas, né? Então, e vendo a importância também dela nas nossas vidas, né? Eu acho que cada um de nós que está aqui já temos cada um seu testemunho do impacto do Espiritismo nas nossas vidas. E como é interessante poder divulgar isso e trazer isso para outras pessoas, né? Porque eu acredito, para quem não era espírita, ou para quem não nasceu em berço espírita, eu, por exemplo, quando eu cheguei no Espiritismo, eu fiquei tão apaixonada e impactou tanto a minha vida que eu queria que todo mundo soubesse o que era esse Espiritismo, o que ele fez com a minha vida, o conhecimento que ele trazia. Então, eu acho que essa vontade que a gente tem, né, essa transformação que nos gera, né, através do Espiritismo, esse impacto na nossa consciência, faz tanta diferença e é por isso também que a gente está falando sobre isso hoje, né, para poder fazer essa divulgação, né, para trazer esse impacto, ou quem sabe despertar aí aos estudos espíritas. É isso, eu brinco com essa questão do upgrade, porque talvez para muitos de nós, antes do Espiritismo, nós nos compreendíamos como seres que viveríamos aqui nesse planeta Terra por 80, 90, 100. Qual é o recorde de longevidade do Guinness Book? E depois,
aquela dúvida sobre o porvir. E aí vem o Espiritismo e justamente nos fala sobre o porvir. E aí eu deixo de ser um ser que vai ter uma experiência tão curta e me transformo num ser imortal, que tem uma eternidade pela frente. Então, nós nos descobrimos como seres muito melhores do que aquilo que a gente até imaginava que a gente fosse. É isso que o Espiritismo faz com a gente. Muda tudo, né? Muda todas as perspectivas. Qual a importância do estudo espírita para a evolução do indivíduo? Porque espiritismo, assim, muita gente, eu acho que muitos frequentadores do espiritismo começam que nem eu, vindo a palestras públicas, né? E nem faz ideia que tem estudos, tem vários tipos de cursos, né? E aí eu queria mais saber, para a evolução do indivíduo, por que esses estudos são tão importantes? A gente já viu que a proposta espírita é uma proposta de transformação. Essa proposta, Kardec coloca lá, agora em O Livro dos Médiuns, ele vai dizer, olha, o espiritismo, ele é toda uma filosofia, toda uma ciência, toda uma religião, um código de moral, de conduta. E é uma doutrina que tem, então, esse tríplice aspecto e que exige, o próprio Kardec vai colocar lá, um estudo metódico, perseverante. Não dá para ser aprendido a brincar. Então, o estudo, ele é justamente o elemento que faz com que a gente consiga fazer esse mergulho dentro da doutrina espírita, compreender a doutrina e toda a proposta de transformação do ser. E aí, no final das contas, quando a gente mergulha dentro do espiritismo, a gente mergulha, no final das contas, dentro de nós mesmos. Sim. E a gente vai, então, se descobrindo e se redescobrindo, e é isso quem vai, no final das contas, é isso quem vai fazendo com que a gente vá mudando as nossas atitudes e se transformando para melhor. Isso só se consegue a partir do momento em que a gente se dedica a mergulhar de cabeça nessa doutrina maravilhosa. Então, eu costumo dizer assim, enquanto a gente está, por exemplo, nas palestras, frequentando a casa espírita, já é um primeiro passo super importante, mas é como se a gente estivesse ali nadando na superfície. E é super legal, e a gente já tem acesso a paisagens tão bacanas quando a gente está ali, nadando na superfície. O estudo faz com que você mergulhe, e aí quando você mergulha, você vai descobrindo um conjunto de riquezas, pérolas preciosas, coisas que você nem imaginava que existissem, e aí vai acontecendo isso que você falou, Karenina, a gente vai ficando assim, entusiasmado demais, porque cada descoberta, cada coisa que a gente vai lendo e compreendendo vai nos impulsionando para melhor. E aí a teoria vai conduzindo a prática, vai fazendo com que a gente vá entendendo a necessidade de a gente mudar as nossas atitudes para sermos pessoas melhores. Então o estudo ele é fundamental nesse processo de upgrade que a gente falou, e Kardec recomenda isso por demais. É muito emblemático para mim quando ele está passeando pelo movimento espírita nascente. A doutrina espírita estava surgindo. E ele vai falar que uma das coisas que mais chamou a atenção dele, que ele incentiva, eram os chamados grupos de ensino. E ele vai dizer com as minhas palavras agora, olha, isso aqui eu achei muito legal, e eu incentivo que vocês continuem fazendo isso. Nesses grupos, não se ocupam-se tanto das manifestações. As pessoas lá se preocupam em fazer a leitura. À época, salvo engano, se tinha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, as pessoas se ocupam de fazerem a leitura do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E trocam assim, como nós estamos fazendo aqui nesse podcast, e vão aprendendo juntas. O que é maravilhoso também nas propostas de estudo, o fato de a gente poder aprender uns com os outros, juntos. Sim, verdade. Eu tô vendo que você tá com a camisa do ESD, né? Aí, para quem não está só escutando, ele está com a camisa azul, com o nome ESD 40 anos. Eu queria aproveitar que você começou a falar sobre isso, para nos explicar um pouquinho o que seria esse ESD, né? O que é na Casa Espírita, o que a gente encontra de estudos espíritas? Muito bem. O ESD é a proposta de estudo talvez mais difundida, até porque a campanha do ESD, né, na camisa tem um 40 aqui,
são 40 anos, né? Então ela surge em 1983, no ano passado, 2023, celebramos 40 anos da campanha permanente de estudo sistematizado da doutrina espírita. Então o ESD é essa proposta de um estudo sistematizado da doutrina espírita, organizado pela Federação Espírita Brasileira e disseminado, então, pelo movimento espírita através das federativas estaduais, que vai buscar justamente, de uma forma metodológica, compreender quais são os princípios básicos do espiritismo. Então, é uma proposta que segue um conjunto de apostilas que, no final das contas, estão fundamentadas nas próprias obras básicas. Mas quase todas as casas espíritas hoje têm as suas reuniões de ESD, os seus grupos de ESD, que são esses grupos destinados ao estudo metodológico, sistematizado da doutrina espírita. Durante muito tempo, a área da Federação Espírita Brasileira, a área federativa, que cuidava da questão do estudo da doutrina, se chamou ESD, a área do ESD. E mais recentemente, ela modificou a sua nomenclatura e vem se chamando área de estudo do espiritismo. Justamente por compreender que, embora o ESD seja a proposta mais difundida, existem outras propostas de estudo do espiritismo também nas casas espíritas. Por exemplo, o estudo das obras básicas. Então, algumas casas, elas têm, às vezes até têm o ESD, mas têm grupos destinados ao estudo das obras básicas. Então, nesses grupos, se estuda lá com base em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns. Mas também hoje a gente já tem várias outras iniciativas de estudos. Então, a gente tem grupos de estudos que se baseiam, que se dedicam a estudar as obras de André Luiz. Grupos que se dedicam a estudar a série psicológica de Joana de Ângeles. Então, a gente vai tendo foi tendo um dinamismo no movimento espírita que fez com que hoje a área federativa ela se chame área de estudo do espiritismo, exatamente para abranger não somente a proposta do ESD, que é vamos dizer assim, a pioneira, mas também as outras propostas de estudo do espiritismo. Então, dessa forma, a gente vai contemplando todo mundo dentro dessa bandeira do estudo do espiritismo nas mais diversas formas que a gente puder imaginar, né? Eu digo que é a graduação do espiritismo, não é o ESD? Assim, a gente estava aqui participando da abertura do ESD aqui do SEIC, né? E nós trouxemos uma temática sobre o ESD e o movimento espírita. E tem uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, e eu brinco, é uma pergunta que eu nunca consigo responder rápido. Quando as pessoas chegam assim, dizem assim, Igor, mas dura quanto tempo? Aí eu digo assim, vem cá, senta aqui, não dá para responder de forma rápida. Então, tem o ESD, por exemplo, tem uma proposta que, dependendo das casas espíritas, pode durar 3, 4 anos, dependendo de como se dividam as apostilas. Mas isso é só o começo, é só o ponto de início. Então, eu digo muito assim, olha, todos nós, a gente pode ter uma data que a gente vai guardar na nossa mente, como uma data em que nós começamos a estudar o espiritismo. Ou foi quando a gente entrou no ESD, ou foi quando a gente entrou em qualquer outra proposta de estudo. Não deve ter data para terminar. Porque o estudo ele é um processo constante. A gente está sempre aprendendo. Quantas vezes a gente mergulha no Evangelho, lê uma passagem que a gente leu 300 vezes, e de repente a gente lê novamente, para e se depara com uma interpretação diferente. Quando a gente está em grupo, então, alguém fala um negócio, meu Deus do céu, Karenina falou sobre isso. Eu já li essa passagem tantas vezes, mas eu nunca tinha tido a visão que ela teve. Isso abre a nossa mente para novos entendimentos, não é? Então, não tem data para terminar. A gente pode até cumprir o nosso currículo básico, então seria essa graduação que você falou, mas vem a pós-graduação, vem o mestrado, vem o doutorado, vem a especialização, e a gente tem que estar constantemente com esse sentimento de eternos aprendizes. Sim, que nós somos, né? É como você falou, né? Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. E eu acho que isso é a beleza do Evangelho de Jesus, né? Da doutrina espírita, que é muito rico e diante da nossa perspectiva, do nosso momento de vida, da nossa maturidade, né? Do quanto que a gente já evoluiu em certos aspectos, a gente vai ter interpretações e profundidade do Evangelho
de forma totalmente diferente, né? Então essa eu acho que é a grande beleza do estudo espírita, porque ele nunca vai ser o mesmo, né? Ele sempre vai ser progressivo, né? Como o próprio Allan Kardec fala. Ele sempre se renova também, né? E o mais interessante é que, como é um estudo espírita, a gente está ali amparado pelos espíritos encarnados e também pelos desencarnados. Uhum. E vira e mexe, eles vão dando uns insights, assim, super legais, né? Uhum. Deixa eu compartilhar com vocês, até em determinado momento, eu estava me preparando, não era nem para o estudo, era para uma palestra, sobre o tópico do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Eu já tinha estudado, feito várias palestras sobre a passagem dos trabalhadores da última hora. Tem todas as questões que a gente encontra lá no Evangelho, apresentando as questões de que o salário, na realidade, ele não deve ser interpretado como o denário que foi entregue. Não vamos entrar aqui no detalhe da parábola. Mas eu estava me preparando para fazer essa palestra e ainda pensando assim, tudo bem, eu entendo tudo que está no Evangelho, mas ainda parece injusto para mim. Aquele trabalhador que trabalhou 1 hora e ele ganhou a mesma coisa. E eu me preparando para falar, mas eu ainda não estava completamente convencido. E aí, numa das raras ocasiões em que a gente pressentiu a influência dos amigos espirituais, se aproximou alguém e disse assim, fez uma pergunta, Karenina, uma pergunta, mas foi a pergunta que eu brinco assim, ó, abriu a minha mente. E perguntou assim, você já parou para pensar no dia seguinte? E no dia seguinte? No dia seguinte, aquele que trabalhou 1 hora só, já está contratado, já está aliciado, então ele trabalha desde o alvorecer. E no dia seguinte? E no dia seguinte? E no dia seguinte? E no final de 1 ano, essas pequenas horas de diferença, no final das contas, não vão fazer a diferença. E aí a minha mente se abriu. Você falou que o Evangelho vai fazendo isso com a gente, e eu me lembrei imediatamente, e é isso. Então a gente... Em quantos momentos a gente vai pegar uma determinada passagem de estudo e ou alguém, encarnado ou desencarnado, vai fazer uma pergunta, vai colocar um insight e a gente vai ter uma visão ampliada, completamente diferente. A gente nunca tinha parado para pensar. É isso que o estudo faz. São essas coisas que o estudo faz. A gente vai tendo essa possibilidade de aprender uns com os outros e perceber que quanto mais a gente acha que a gente já compreende o Evangelho, ainda falta um pouquinho. Sempre falta. Se a gente refletir o quão é importante os estudos espíritas, o codificador, ele era um educador, né, uma pessoa muito letrada em várias línguas. E olha a importância. Com certeza esse estudo dele, ele foi preparado na espiritualidade para poder codificar, né, o Evangelho. É um preparo que às vezes a gente não para pensar. De 50 anos terrestres, fora toda a bagagem espiritual. Allan Kardec, quando começa o trabalho de codificação da doutrina espírita, está próximo dos 50 anos de idade. Às vezes a gente não para fazer essas contas. 1854, quando ele começa a ouvir falar pela primeira vez dos fenômenos das mesas girantes, ele tinha 50 anos. Então, todo um preparo durante toda uma existência para uma missão. E às vezes a gente pensa, estou com 50, já estou perto. A missão dele estava começando ali. A gente está falando do Allan Kardec, das obras básicas. E para um iniciante no espiritismo, uma pessoa que nem a Karina, assim, chegou no espiritismo, nossa, ficou maravilhado, nossa, que doutrina maravilhosa. Tem uma ordem de livros que deve ser seguida? Olha, a ordem ela pode variar bastante, realmente. Então, por exemplo, o pessoal que estuda a proposta do ESD vai pelas apostilhas e as apostilhas vão passeando pelas obras, não necessariamente na ordem. Tem uma sequência metodológica. Você primeiro começa entendendo quais são os princípios básicos do espiritismo e a partir daí vai avançando. Tem pessoas que preferem começar pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ir na sequência. O que eu recomendaria? Tem até uma campanha antigamente do EJA que dizia assim, comece pelo começo. E aí o começo, por exemplo, a gente tem 2 livros que eu gosto sempre de indicar para quem diz assim, qual é o primeiro livro que eu leio?
eu digo, tem um livrinho muito bacana chamado O que é o Espiritismo, editado por Kardec pouco tempo depois do Livro dos Espíritos, justamente compreendendo que talvez precisava de um livrinho que pudesse dar essas noções preliminares, essas noções básicas. Então, se eu quero saber o que é Espiritismo, se eu quero compreender quais são os princípios básicos, do que o Espiritismo trata, então a gente tem lá O que é o Espiritismo como um livrinho incrível, assim, para a gente começar. E tem outro, um pouco desconhecido do movimento espírita, que também foi editado por Kardec, chamado O Espiritismo na sua mais simples expressão. Esse talvez os amigos não consigam encontrar facilmente físico, mas hoje, nesses tempos digitais que a gente vive, né, consegue encontrar. Inclusive tem um site que eu recomendo bastante, que é do Cosme Massi, chamado Kardecpedia, né, www.kardecpedia.com. Lá a gente encontra todas as obras de Kardec, e inclusive encontramos tanto o que é o Espiritismo, quanto o Espiritismo na sua mais simples expressão, que são obras que vão tratar dos princípios básicos. Então, eu quero saber quais são os princípios fundamentais do Espiritismo, eu vou encontrar ali. E aí, a partir daí, a minha recomendação é vincula-se a uma casa espírita e matricule-se em alguns dos grupos de estudo, seja do EJA ou qualquer um outro, porque aí você vai tendo essa oportunidade dessa troca, né? Que é maravilhosa, que a gente está ensaiando aqui. Mas eu recomendaria esses 2 livrinhos para se começar e, a partir daí, seguir a dinâmica natural de estudo, vinculando-se a uma casa espírita. E nem você falou, é importante, muito importante o estudo assim, do ESD, não só sozinho, porque quando a gente estuda em grupo, a gente vê outros pontos de vista, coisas que nem você falou que a gente nunca tinha olhado, mas não tinha visto por esse ponto. Então é muito importante, né? É importante demais. Assim, nós somos seres gregários. Nós somos seres sociais. Então, quando é diferente quando a gente... Claro que em alguns momentos a gente precisa daquela solitude, quando a gente... Né, mas ler um livro qualquer é uma experiência. Poder pegar aquela leitura e debater com outras pessoas é uma outra experiência. E essa troca, ela nos enriquece, né? E vai fazendo com que a gente, inclusive, possa ver outros pontos de vista que não o nosso. A nossa compreensão vai ser sempre limitada. Mas na hora em que nós nos juntamos aqui, nós já somos em 3 aqui, trocando experiências, compreensões, histórias de vida que se misturam também com a forma como a gente vai entender as lições. Então, é uma outra dinâmica. E eu digo muito nas minhas palestras, vocês já me ouviram falar isso aqui, nós não vivemos no mundo do Pequeno Príncipe. Se a Deus aprovesse, cada um de nós reencarnaria num planetinha só nosso. Mas não é assim. Por quê? É porque a gente tem que estar junto e misturado. E aí estudar junto e misturado é muito melhor do que estudar sozinho, isolado. Sim. Porque a gente tem essa oportunidade desse enriquecimento. Então, aos amigos que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, hashtag fica a dica. Né? Procuram a casa espírita, vincule-se a um dos grupos de estudo. É uma experiência fantástica. E aí, Igor, me vê um questionamento aqui. Muitas pessoas chegam no espiritismo, na casa espírita, através das dores, né? Passa pelo atendimento espiritual, inclusive para você que não ouviu ainda o nosso episódio sobre casa espírita e atendimento espiritual, volta lá e assiste, porque tá maravilhoso, com o Naldo. Então, chega através da dor, então vem assistir as palestras espírita por curiosidade, né? Começa ali a assistir as palestras. Mas a gente percebe também que existe um grande número de pessoas que vêm, fica nas palestras, mas acaba não se aprofundando, né, no espiritismo. Ou até mesmo nesses conflitos internos, né, nesses momentos de dores, acabam não sendo levados ao estudo. Então, eu queria saber de você a sua opinião, ou se você tem alguma orientação para uma pessoa que ela está nesse momento de conflito, de dor, né, se realmente é um momento dela iniciar um estudo, ou o que ela deve fazer, né? Eu acho que o estudo ele é sempre libertador. A grande terapêutica espírita, aliás, é essa. É a terapêutica do Evangelho. Então, muitas vezes a gente chega na casa espírita, as casas espíritas têm as suas atividades
assistenciais, o trabalho fluidoterápico, que para quem está passando por uma dificuldade, ele é extremamente importante, porque é um suporte ali para que a pessoa possa se reenergizar, se fortalecer espiritualmente. Mas o que sustenta o processo de melhoria do ser é o conhecimento. Uhum. E aí o estudo vem exatamente suprir essa lacuna, a lacuna do esclarecimento, para que você possa melhorar efetivamente. Então, o Evangelho, né, e a mensagem da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivido, é o medicamento por excelência. E você absorve esse medicamento a partir do momento em que você mergulha no estudo dessa doutrina, que vai te convidando, como a gente já falou, a reavaliar os seus valores, a mudar o ângulo de visão, a calibrar um pouco o ponto de vista, a pensar de uma forma diferente, a compreender algo que é fundamental na proposta espírita. Por que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus? Porque ele esclarece para a gente sobre as razões do sofrimento e da dor. Uhum. O problema do ser, do destino e da dor, parafraseando uma obra do nosso querido Leon Denis. Uhum. Então não há mais espaço para aquilo que para você ficar naquela postura do coitadinho, sabe? Ó vida, ó azar, não há no mundo ninguém que sofra mais do que eu. Uhum. Não. A doutrina espírita, ela mostra para você as razões. Você passa a compreender e, inclusive, encontrar os elementos para se libertar do sofrimento. Então, isso vai renovando o ser. Então, através do estudo é que a gente consegue isso. E é isso que torna essa doutrina tão grandiosa, tão maravilhosa e tão consoladora. Senão a gente fica ali. É um fenômeno que a gente vê nas casas espíritas. As pessoas chegam, elas estão passando por alguma dificuldade, são acolhidas. Todas são convidadas a permanecer na instituição e estudar. Por alguma razão, alguns ficam, outros não. Talvez porque naquele momento, aquela proposta de mudança ainda não está encontrando eco. Uhum. O que vai acontecer com essa pessoa? Normalmente a gente vê, ela vai voltar depois para a casa espírita. Uhum. Às vezes em uma situação um pouquinho mais complicada do que da primeira vez. E vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, até o momento em que ela compreenda a necessária transformação interior, o esforço para vencer as más inclinações que Kardec falou. Quando a gente descobre isso, aí a gente mergulha de cabeça dentro do estudo. E aí vai melhorando. Uhum. Não de forma mágica, não de forma imediata, mas vai melhorando pouco a pouco. Às vezes a dor, ela permanece lá, do mesmo jeitinho. Mas a nossa relação com ela muda. Sim, é como se fosse, quando a gente chega na casa espírita, a fluidoterapia, a palestra, os passos, é como se fosse o fôlego, né? Mas o estudo, ele é a força, é o que faz a gente seguir, né, firme aí nessa jornada. E você falou, né, sobre essa missão do espiritismo, que é essa nossa reforma íntima, né? E eu costumo dizer que se a gente não sabe o porquê, não tem um pra quê, né? Então, se a gente não sabe o porquê, né, por que eu tenho que mudar, por que a minha vida é assim, né, o porquê que um ente querido partiu, por que eu sofro, por que acontece. Então, quando a gente entende esses porquês, a gente abre nossa consciência para o porquê que eu tenho que mudar, né, por que é importante essa reforma íntima. Se a minha vida não acaba amanhã, quando eu desencarnar, né, eu tenho que cultivar esse meu terreno também para outras vidas, né, para ter esse progresso. Então, é muito interessante, você falou, eu acho que essa pergunta ela é muito importante porque nós vemos, né, nós somos ainda esse ser que tende a querer uma resposta rápida, querer que uma pessoa resolva nossos problemas, né, que acha que chega na casa espírita e tudo vai melhorar, e às vezes a gente não se responsabiliza pelo nosso papel, né, o papel que a gente precisa ter para poder se fortalecer e realmente causar essa reforma, né. Você falou das obras básicas, né? E você falou do livro dos médiuns. E muita gente acha, pelo menos para mim, quando eu comecei no espiritismo, eu olhava assim, não, o livro dos médiuns eu não posso ler, porque eu
Eu não sou um médium ostensivo, eu enxergo o espírito, não sei o quê. E aí fica a pergunta, esse livro dos médiuns deve ser só estudado por médiuns ostensivos? Tudo bem. Eu vou brincar. Se você está nos ouvindo, nos vendo agora, se você não é um médium ostensivo, está triste, porque acha que o livro dos médiuns não é para você, o livro dos médiuns é para você também. E para quem não sabe o que é médium ostensivo? Pois é. Então, assim, o médium, Kardec vamos voltar um pouquinho. Kardec, no livro dos médiuns, ele diz em determinado momento mais ou menos assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Ela é uma faculdade, de alguma forma, inerente à nossa própria natureza, de sorte que raros são aqueles que dela não possuem, pelo menos, os rudimentos. Então, Kardec vem colocando isso. Todos nós temos essa espécie de sexto sentido, mais ou menos desenvolvido, que permite com que a gente consiga perceber de forma mais ou menos clara o mundo espiritual. Então, Kardec já começa por aí dizendo assim: todos somos, vai variar o grau, mas todos temos essa potencialidade. Agora, tem aqueles que veem, às vezes de uma forma muito clara, que ouvem, que conseguem, então, ter um relacionamento mais direto com o mundo espiritual. E aí esses nós chamamos os médiuns ostensivos. São aqueles médiuns onde a faculdade mediúnica ela é patente. Ela produz efeitos concretos. Não fica só no campo da intuição, daquela coisa mais leve, não. Então esses a gente chama os médiuns ostensivos. O livro dos médiuns é para estes? Sim, sem dúvida nenhuma, fundamentalmente. Mas o livro dos médiuns é para todos nós. O próprio Kardec, no subtítulo, lembremos, o livro dos médiuns, guia dos médiuns e dos evocadores. Na introdução do livro dos médiuns, ele vai dizer: este livro não é somente para os médiuns, mas para todos aqueles que se ocupam com o fenômeno mediúnico, que interagem com a mediunidade de alguma maneira, né? Então, ele é para todos nós. Salvo engano, Emmanuel Filomeno de Miranda é quem vai dizer assim: o livro dos médiuns é a bússola para o sadio exercício da mediunidade. Uhum. Eu brinco, às vezes, nas palestras, dizendo que minha pretensão de atualizar Emmanuel Filomeno de Miranda e dizer assim: o livro dos médiuns é o nosso GPS. Então, quando a gente vai para um canto que a gente não conhece, a gente bota no GPS e ele não vai dizendo assim: siga em frente, vire à direita, em 200 metros você vai chegar no seu destino. É isso que o livro dos médiuns faz com a gente. Ele vai orientando para a gente no caminho. Mas serve para todos nós. Mesmo quem não é médium ostensivo, mas que precisa conhecer o fenômeno mediúnico. Porque nós estamos em constante relação com o mundo espiritual. Pergunta 459, se muito não me falha a memória, do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Para que eles não nos dirijam à nossa revelia, fazendo de nós o que quiserem em detrimento da nossa própria vontade, nós precisamos estudar com muita seriedade o Livro dos Médiuns. Eu acho também que é interessante quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, é que desmistifica muita coisa, né? Nós, muitas vezes, chegamos no espiritismo cheio de preconceitos e conceitos aí bem estabelecidos, que muitas vezes não é bem aquilo. Então, acaba que a gente acaba a reconhecer a espiritualidade de uma forma mais natural, né? Meu Deus, eu vi uma alma, né? Antes, aquele medo, aquela coisa. Não, faz parte, né? Eles estão aqui ao nosso redor, eles estão conosco, nosso próprio mentor, né? O anjo da guarda, como muitas pessoas falam, está ali muito presente em nossas vidas, como a nossa família, né? Que desencarnou, como tantos outros espíritos que estão ao nosso redor. Também os chamados obsessores ou outros espíritos ali que estão influenciando. Então, eu acho muito interessante estudar o Livro dos Médiuns, porque traz com muita naturalidade, né? O quanto que é importante a gente ter esse entendimento e não encarar isso como uma coisa extraordinária, mas sim ordinária na nossa vida, né? Pertencente à lei da natureza. Lá no belíssimo capítulo 3 do Livro dos Médiuns,
Kardec vai nos falar do maravilhoso e do sobrenatural. E quando a gente passa a compreender tudo isso, a mediunidade que antes estava no domínio do fantástico, do maravilhoso, do sobrenatural, ela passa a entrar dentro da ordem dos fenômenos da própria natureza. É lei natural. Não tem nada de extraordinário. Sim. É ordinário. É do nosso dia a dia. A gente só não compreendia, mas agora a gente compreende. Verdade. Então vamos para o nosso quadro. Nosso primeiro quadro é o Convidado Indica, onde você traz aí alguma indicação para os nossos espectadores, telespectadores, não sei dizer, né, sobre essa temática. O que você trouxe para nós, Igor? Bom, no momento da nossa gravação, a gente ainda está com o Nosso Lar 2 nas telas de cinema. Provavelmente vocês estão nos vendo agora, quando o podcast está indo ao ar, ou sei lá quando, no espaço e no tempo, porque a gente fica, né? Então, quem sabe daqui a quantos anos alguém vai estar assistindo a gente? Quem sabe nós, velhinhos, nos assistindo nesse podcast? E aí, de qualquer forma, sei lá quantos Nosso Lar existirão nesse momento, mas agora, por enquanto, eu indico o Nosso Lar 2, que é um filme primoroso e que vai falar um pouco para a gente também sobre muitas das coisas que a gente conversou aqui, e a gente vai perceber um pouco essa dinâmica do relacionamento do mundo corporal com o mundo espiritual. Para quem não assistiu o primeiro, também já fica a dica, né? Então, Nosso Lar 1, que é o primeiro filme, né? Lá de 2010, e o Nosso Lar 2 agora, onde a gente vai ver um pouquinho do André Luiz nos apresentando aí as suas experiências, né? Na vida que continua além da vida. Essa é uma das grandes, um dos grandes ensinamentos do Espiritismo, né? Então, fica aí a dica, Nosso Lar 2, como uma dica de filme. Procure, se der tempo de... Acho que não vai dar tempo de ir no cinema, mas procure aí nas plataformas de streaming, né? E não perca a oportunidade de se emocionar. Eu, Karenine e Jonas, eu fui ao cinema, tenho ido ao cinema em todos os filmes, documentários, e eu sento na cadeira e eu me emociono, assim, de ver o espiritismo nas telas de cinema. Eu acho fantástico isso, tão maravilhoso. Então fica a dica. É interessante, né? Quantas pessoas têm assistido, assim, de N religiões, né? E todo mundo, na verdade, atinge um público geral. E eu fico também muito feliz e emocionada com toda e qualquer oportunidade que a gente tem de falar sobre o espiritismo, porque é bem aquilo puxando o início, né? Aquela empolgação que a gente tem, essa transformação que nos gera o espiritismo e que a gente quer levar para o outro, quer levar para a nossa família, quer levar para o nosso lar, quer levar para os nossos amigos, quer levar para todo mundo que a gente conhece. E como é maravilhoso, né, quando a gente está no momento de aflição, ou quando a gente vê uma pessoa que a gente ama, no momento de aflição, a gente saber que existe uma casa espírita, saber que existe um atendimento espiritual, saber que existe o estudo da doutrina espírita, que o evangelho de Jesus pode vir com um entendimento, uma compreensão profunda e muito consoladora, que é o espiritismo, né? Então, assim, isso eu acredito que para todos nós que estamos dentro do espiritismo é algo muito importante, né? Verdade. Ótima recomendação. E vamos para o segundo quadro agora. É o quadro que é Verdade ou Mito sobre o Espiritismo, no caso. E essa pergunta é bem esclarecedora, acho que para muita gente que não conhece o Espiritismo, que são o público que a gente está pretendendo atingir também, são os novatos do Espiritismo. Espiritismo, Umbanda e Candomblé, é tudo a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. São doutrinas, religiões, mas que têm diferenças, embora elas se assentem sobre princípios fundamentais que são os mesmos, porque são todas doutrinas espiritualistas. Portanto, acreditam na existência e na sobrevivência do espírito e na possibilidade da comunicabilidade desse espírito, desses espíritos com o mundo material. Mas, em termos de princípios e principalmente em termos de práticas, diferem bastante. Né? É comum a gente, às vezes, até para querer diferenciar, ver as pessoas dizendo assim,
mas o seu espiritismo é o espiritismo de mesa branca, ou então o seu espiritismo é o espiritismo kardecista. E aí, embora a gente compreenda muitas vezes por que as pessoas fazem isso, é preciso a gente entender que só existe um tipo de espiritismo, não existem dois. O espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Não existe outro espiritismo que não seja kardecista, porque é a doutrina que foi codificada por Allan Kardec e que, então, se constitui das 5 obras básicas e de todas as obras que vieram depois. Então, apesar de terem pontos em comum, não são a mesma coisa, não. E se você quer conhecer o espiritismo, mergulhe, então, nas obras de Kardec, porque esse é o único espiritismo que existe. Eu acho que muitas pessoas confundem o espiritismo com o espiritualismo, porque todas essas são religiões espiritualistas, exatamente, que nem você disse. Mas espiritismo é um só. Porque também, às vezes, tem casa, eu já vi, casa espírita de Umbanda, né? Então, às vezes, o nome, né, a nomenclatura casa espírita também confunde. Às vezes chama. E muitas vezes há muitas casas dessas que, inclusive, estudam as obras de Allan Kardec. Sim. Mas aí, ao lado disso, também há uma outra prática, uma outra forma que a gente precisa, claro, ter total respeito, são caminhos. Que no final das contas, se dedicam ao bem, todos vão, de alguma forma, nos convidar a esse nosso processo de mudança. Mas a proposta espírita ela é muito bem clara e fundamentada, então, em toda a obra de Allan Kardec. Então, é muito mais para deixar isso claro, não é? Vamos colocar o carimbo. Mito não é a mesma coisa. Mito. Não são a mesma coisa, embora tenham a sua contribuição todas a dar. Né? E aí, cada um de nós vai se encontrando. Eu penso nas diversas religiões como caminhos que nos conduzem, no final das contas, ao mesmo objetivo. E aí cada um de nós vai encontrando um caminho que mais se adequa à nossa história, às nossas tendências. Desde que eles conduzam a Deus, desde que eles conduzam a te transformar numa pessoa melhor, é um caminho que, na minha opinião, está valendo. Ótimo. Então é isso, finalizamos os nossos 2 quadros. Já. Foi rápido, mas foi tão lindo, assim, tão objetivo o nosso episódio de hoje. Eu gostaria muito de agradecer você, Igor, por esses esclarecimentos, reflexões, assim, amei de verdade as suas falas, as reflexões, e de uma forma tão simples, tão grandiosa. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje, por esse momento. Fica a nossa gratidão. Gratidão. Eu fico muito agradecido e com certeza vamos ter muitos episódios, né, que tem muito assunto para a gente conversar ainda, tirando os que a gente já conversou. E eu penso que a gente pode continuar a ter várias temporadas. E com certeza a gente... me convidem para a segunda temporada aí, já estou inscrito já. Pronto, então você que gostou desse episódio, aproveita e compartilha, comenta aqui, me fala o que você achou desse episódio, o que mais te impactou nessas reflexões que foram trazidas aqui hoje. Compartilha com todo mundo, para quem sabe a gente possa trazer Igor Mateus aqui na segunda, na terceira, na quarta temporada também, com outras temáticas. Então, muito obrigada para você que nos ouviu, nos assistiu. Você quer dar algumas considerações finais, Igor? Só a nossa gratidão, muito bom estarmos juntos, muito bom conversar sobre o espiritismo, a gente não vê o tempo passar, né? E deixar o meu abraço fraterno, o meu carinho a todos que estão nos assistindo agora, sei lá quando, sei lá onde, o nosso beijo muito carinhoso a todos. E você, como nós, assistindo conosco, pode evoluir também.